o seu futuro, ele depende de você, depende das suas decisões. E não pense, não é verdade que você não vai ter oportunidade. Não é verdade que ninguém vai acreditar em você. Não é verdade que não vai dar certo. Se alguém está do seu lado, seja da sua família, seja de um relacionamento que você tem, se essa pessoa diz para você que não vai dar certo algo na sua vida, corra longe dessa pessoa. Estamos começando mais um episódio do TPM e hoje eu trago uma figura pública que é jornalista, ex-vereadora por 3 mandatos, dedicou boa parte da sua vida à vida pública. Ela é especializada em marketing e agora ela está nas redes sociais dando dicas de oratória com alguns cursos bem específicos para a área de comunicação, entre outros. E eu quis trazer essa convidada aqui, a Mirtes Salles, para falar para a gente sobre esse protagonismo que ela tem na comunicação e essa facilidade que ela tem de se reinventar enquanto tantas mulheres se apagam quando veem as coisas mudarem de lugar, digamos assim. Boa tarde, Mirtes. Boa tarde, Érica. É sobre isso mesmo, é sobre a capacidade de se reinventar, porque muitas pessoas, homens, mulheres, né, quando se veem num turbilhão de emoções, de situações, de mudanças, elas ficam perdidas e pensam, ai, tudo acabou. E na realidade tudo é um recomeço todos os dias, né? Como o sol da manhã, todos os dias ele está lá brilhando, vem a noite, apaga o sol e no dia seguinte nós temos uma manhã novamente. Pois é, Mirtes, o incrível da sua trajetória é que todos nós sabemos que você, aqui nos bastidores ela me explicou direitinho como começou a carreira dela na TV, né? Mas ela ficou muito conhecida ali, acho que era Exija Seus Direitos, não é isso? Direitos, é. E aí depois dali ela ganhou para vereadora, teve 3 mandatos, foi secretária, então é uma carreira pública bem vasta e assim, não deixou em nenhum momento a pateca cair. Hoje nós nos conhecemos em um programa de rádio, onde a gente estava ali juntas nesse projeto, né? E eu vejo que a Mirtes, ela continua em evidência, ela continua com a audiência, enquanto muitas mulheres que ficaram para trás na política simplesmente desapareceram. E é isso que eu quero que você traga para quem está nos assistindo. Aquela mulher que nem sempre foi uma política, uma apresentadora, uma atriz, mas que por algum motivo deixou sua carreira para trás e não soube como se reinventar. Conta um pouquinho da gente da tua trajetória. Olha só, eu na realidade eu comecei muito nova, eu comecei com 19 anos. Eu já me reinventei aí com 19 anos, né? Porque eu venho de uma família, a minha família mesmo, desestruturada, não tive pai, não tive a possibilidade de conhecer meu pai, não fui criada pela minha mãe, tive uma situação de abandono, mas eu não usei a minha história para me vitimizar. Eu pensei, aconteceu tudo isso comigo de ruim na minha infância, na minha adolescência. A pergunta é, eu quero isso para mim lá para frente? Eu sempre falo isso para as mulheres. É isso que eu quero para frente? Já sei que foi ruim até aqui. Então é isso que eu quero para mim? Não, eu não queria. Eu queria algo mais. E eu sempre fui muito fã de apresentadores de televisão. Eu sempre fui, assim, alucinada por assistir telejornal. Imagina uma adolescente que assistia telejornal. Eu achava lindo, bancada de telejornal. Eu me via numa bancada de telejornal. E aí, com 19 anos, eu resolvi tomar o meu rumo, né? Sair de casa, que eu morava na casa de uma tia-avó. E aí eu comecei a bater nas portas das emissoras de televisão. Eu bati na primeira porta, eu estava terminando o 2º grau ainda. Aí eu bati na porta da primeira emissora de televisão, com 19 anos, e claro que a primeira resposta que eu recebi foi um não. Porque me perguntaram, eu me lembro ainda que era o falecido Milton Cordeiro, tive possibilidade de trabalhar com ele algumas vezes, não na emissora, na TV Amazonas, mas eu sempre falava, doutor Milton, o senhor me deu o primeiro não da minha vida, né? Que eu fui na TV Amazonas, eu quero ser apresentadora. Ele falou, você é repórter? Não. Você é jornalista? Não. Você é radialista? Não. Minha filha, então você precisa entrar na faculdade. Mas eu fui para a próxima emissora, Érica, porque eu entendi que ali na frente da emissora onde eu estava, passavam ônibus que passavam na frente de outras emissoras. Eu digo, quer saber? Eu estou aqui, eu tirei já o resto do dia para fazer isso. Eu vou pegar o que eu vou pagar, é uma passagem de ônibus. Aí fui para a próxima emissora, que foi a TV Rio Negro. Só que lá eu encontrei uma pessoa que quando eu era adolescente eu dançava, eu fazia parte de grupos de menudo, de gincanas de bairro. E aí eu fui lá e encontrei uma pessoa que fazia a direção de um programa desses que eu participei. Aí ele me reconheceu, falou, olha, você cresceu e tal. Aí eu contei a história, ele falou, olha, apresentadora não dá, mas você está disposta a aprender isso? Eu falei, tô, então eu vou te ensinar. Então a partir dali eu fui todos os dias para a emissora de televisão, todos os dias eu assistia o telejornal.
Eu ficava sentada ali assistindo o telejornal, levava scripts para casa. Eu acho que foi o primeiro grande desafio na minha vida, a primeira decisão que eu tomei. É isso que eu quero para mim. Aí apareceu um teste para fazer, e aí eu passei no teste e fiquei apresentando o programa de esporte. Aí depois veio o telejornal, por quê? Porque 6 meses depois eu digo, não, eu quero agora ser apresentadora de telejornal igual o meu sonho. E aí eu busquei isso. Incrível, então quer dizer que você foi na cara e na coragem, não foi ninguém que te convidou, tu simplesmente entrou no ônibus e foi entregar currículo. Cara de pau, olha só, se você não tiver cara de pau na vida, principalmente as mulheres, e a cara de pau é que no bom sentido, porque eu tinha um intuito único de ir lá, conseguir vencer, e eu acho que quando você vai muito determinada, isso é neurociência, a forma que você chega, que você se apresenta, eu ensino isso para meus alunos, quando você chega determinada, você se impõe, eu me arrumei toda, me maquiei, obviamente, e aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei mostrando quem eu queria ser, né? Então, isso conta muito na comunicação, na não verbal, de você chegar e você mostrar quem você quer ser, você passa a seriedade, e aí eu consegui esse primeiro espaço, que foi uma portinha para eu poder ir entrando. Ótimo, que ótima história, né? E aí, você teve esse destaque na mídia na época, foi um sucesso e migrou para a política, né? É aí que entra uma parte muito interessante desse podcast, porque eu sempre pauto muito a dificuldade que as mulheres têm para se encorajar a entrar na política e o que elas enfrentam quando estão lá dentro. Inclusive, numa entrevista que eu fiz com a advogada Caroline Frota, ela falou sobre essa violência de gênero dentro da política, né? E de uma forma geral, não só nas campanhas eleitorais, mas também dentro do judiciário, entre outros. Acho que na nossa vida cotidiana, na realidade, em todos os lugares, a mulher enfrenta, sim, seria fantasioso se nós disséssemos aqui que não é verdade. Não é com todo mundo, não é com todas e não é a partir de todos, porque senão nós vamos dizer que todos os homens são abusadores, violentos, isso não é verdade. Mas que a mulher tem uma dificuldade 1000 vezes maior do que o homem, isso é verdade. E como foi para você vencer essas dificuldades e ter esse protagonismo, porque a gente não está falando só de um mandato, né? Porque muita gente às vezes faz sucesso na mídia e consegue um mandato, mas não consegue se manter. Manter é difícil. A gente está falando de 3 mandatos, né? Manter é mais difícil. Mas como foi que eu cheguei? Virei apresentadora de telejornal, só que aí depois eu dei um passo a mais, que eu fui para exercer os direitos, e lá as repórteres eram todas mulheres, mas aí eu fiz um trabalho, como eu era apresentadora, eu me destaquei e eu comecei a defender os direitos de outras mulheres, eu comecei a ser vista como uma pessoa que resolvia o problema de outras mulheres, de famílias, de crianças, e aí eu comecei, acho que talvez por conta da minha história, eu comecei a defender pessoas que precisavam ser amparadas, e aí eu acabei me destacando muito. Isso me levou à política pela primeira vez. E eu fui, em 2004, a mulher mais votada do estado do Amazonas. Eu fui a terceira do pleito, né? Porque 2 homens, olha só, 2 homens estavam na minha frente, foram recordes de votos, mas eu fui a mulher mais votada da história do Amazonas, da Câmara Municipal de Manaus. E assim, isso me deu uma responsabilidade muito grande, porque eu digo, meu Deus, agora eu estou aqui, eu vou ter que fazer um trabalho em prol das crianças, dos adolescentes, das mulheres e das minorias. E aí eu comecei a fazer. Agora, dizer que era fácil, na época, em 2004, salvo engano, foram 4 mulheres que foram eleitas, tá? Eu e mais 3 mulheres. E aí, claro, a Câmara tinha 33 vereadores, eram 29 homens e 4 mulheres. E eu vi a necessidade de falar mais alto que todo mundo, eu já falo mais alto, né? Você tem uma dicção já apurada por conta do uso da voz, então eu usei a comunicação ao meu favor. Eu fazia bons discursos, como eu já vinha do exercer os direitos, já era acostumada a comprar briga, toda hora eu comprava briga dentro do plenário, então eu mostrava para os vereadores que eu não estava para brincadeira ali e que eu não era uma mulher frágil. Tá? Eu tinha momentos de fragilidade, sim, porque a mulher tem, mas eu não era uma mulher frágil e que eu estava ali realmente para conquistar o espaço. Agora, dizer que era fácil, não. Porque em reuniões, por exemplo, que nós fazíamos, reuniões internas com vereadores, eles sempre apontavam, se fosse para as comissões, por exemplo, os primeiros da fila eram homens. Se a mulher não levantasse, eu também quero fazer parte da comissão. Nós éramos as últimas convidadas. Então, eu já sempre chegava e dizia, eu estou aqui. Então, eu já tinha aquela forma de me impor. Então, eu sempre fui, da mesma forma que eu bati na porta da emissora de televisão e disse, eu gostaria de uma oportunidade, depois eu disse, eu quero ser apresentador de telejornal, eu cheguei lá na Câmara e falei, eu quero ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, porque é a minha área. E eu não abro mão. Então, eu já falei assim, eu não abro mão. Porque senão fica aquela coisa, sempre as mulheres ficam, não, pode ser essa. Não é sobre pode ser.
E não é sobre impor, não é sobre ser feminista. É sobre você colocar a sua voz, usar a sua voz para impor a sua ideia, para impor a sua vontade. Porque senão a mulher fica para o escanteio. Se ela chega num ambiente, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de política, se ela não souber falar com voz altiva, ela vai sempre ser a última consultada. Nunca no ambiente de trabalho ou no ambiente político, a mulher é chamada no primeiro momento. Ela não é a primeira consultada. Isso é fato. Ela sempre é a última. E Mirtes, a gente já conversou sobre isso. Essa cota de gênero, que eu achei bem interessante a Mirtes explicando, porque quando a gente fala de cota de gênero, a gente sabe que a maioria na política são os homens. Então, que as mulheres teriam 30% da cota, mas não é bem assim. Não. A Miss vai explicar como funciona, porque eu acho muito interessante para quem tem vontade de entrar na política, as dificuldades que a pessoa enfrenta e como funciona essa cota de gênero. Você poderia explicar pra gente? Daquela aula que tu me deu. Na verdade, Érica, a dificuldade que a mulher enfrenta, né? Porque o homem, sobram homens para candidaturas. Tem muitos homens para candidatura, eles têm que filtrar, peneirar, dizer, não, esse vai ser candidato, esse não vai ser esse. Aí quando chega na vez da mulher, o que acontece? Poucas mulheres com capacidade, com vontade de ir lá e fazer e vencer, poucas mulheres se candidatam. Mas sabe por quê? Porque elas já chegam lá fadadas ao fracasso. Por quê? Porque elas não são incentivadas, elas não são motivadas, elas são as últimas que são chamadas. Na hora da divisão, apesar que hoje a lei diz que 30% de todos os valores de campanha, eles têm que ser direcionados para as mulheres, para o núcleo de mulheres de um partido. 30% de toda da verba partidária tem que ser entregue para as mulheres, mas às vezes não acontece bem assim, tá? E aí eu não vou me aprofundar nesse assunto porque é muito polêmico. Mas o que acontece? Nós temos 30%, né, de cota de gênero, só que o nome é cota de gênero. Então pode ser 30% de mulheres e 70% homens, como pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. Agora, a cota mínima é 30% de mulheres. E se essa cota não for atingida, digamos que de 30% você conquiste aí, você tem, apresente, digamos, vamos trabalhar com um número de 100. Entre 100 candidatos, 30 mulheres. Se você colocar 29 mulheres e não 30, fechando os 30%, para cada mulher a menos candidata, você tem que tirar 3 homens. Tá? Para cada mulher que o partido deixa de apresentar, eles apresentam 3 homens. E aí o motivo e a razão pelo qual existem aí as fraudes. As mulheres não querem ser candidatas, aí começa. Não, vamos chamar a fulana que é secretária, vamos chamar a Beltrana e tal. Não, vem cá, você vai ser candidata porque precisa preencher a cota. Então, assim, é muito triste a mulher ser candidata porque ela precisa preencher uma cota, porque é obrigatório. Não deveria ser assim. Mas elas só não se encorajam, elas não têm vontade de ser candidata porque elas não são valorizadas. Essa que é a verdade. É o que a gente mais vê mesmo, as reclamações, né, em torno disso. E Mirtes, quais foram os desafios para você como vereadora que você enfrentou frente à sociedade ou frente a esse machismo estruturado que já existe na sociedade? Como vencer isso? Olha, é engraçado que quando eu estava na minha primeira campanha, eu falava assim, eu entregava, né, o santinho, aí eu falava assim, olha, você precisa votar, eu falava para as mulheres, você tem que votar em mulher, porque quanto mais mulher na política, mais política voltada para as mulheres, mulher vota em mulher, mulher vota em mulher. Aí, eu nunca me esqueço, o Marcos falava assim para mim, o Marcos Rota, né, que era o meu grande parceiro político, disse, Mirtes, para com essa conversa, porque mulher não vota em mulher, aprende isso, porque a mulher vai votar no homem por um motivo A, B ou C. A mulher, ela não acredita em outras mulheres. E esse é o grande problema. Ela não acredita nela, ela não acredita que ela vai ter espaço, ela não acredita que ela vai ser valorizada e ela transfere isso. Ela não olha e diz, eu me sinto representada pela fulana que está lá. É uma candidata à presidência da República, então eu vou votar porque eu quero uma mulher lá, eu quero uma mulher na Câmara Federal. Nós não temos mulheres na Câmara Federal hoje. Nós não temos uma mulher no Senado. Nós não temos uma mulher na prefeitura, nós não temos no governo nem como vice. Então, para você ver como as mulheres, elas sempre são preteridas e sempre são deixadas por último. Agora, um detalhe, as mulheres são excelentes cabos eleitorais, porque nas ruas
São elas que buscam verdadeiramente o voto, são elas que buscam juntar pessoas. Nós temos muitas lideranças comunitárias femininas, muitas lideranças de movimentos, e essas mulheres poderiam nos representar. Mas aí onde entra o problema é que a prioridade dos partidos políticos ainda é por enaltecer a candidatura dos homens e não das mulheres. Então esse é um problema dos partidos políticos, que não formam mulheres. Como é que eu vou formar uma mulher candidata, Mirth? Simples, treinando. Todo mundo, isso é neurociência, todo mundo que treina fica bom em algo. Se eu não sou um atleta de alto rendimento, se eu simplesmente chegar e eu vou correr. Não é sobre isso. Ele vai treinar de manhã, de tarde, de noite. Então, o que falta para os partidos? Treinarem essas mulheres, capacitarem, encorajarem e valorizarem. Valorizarem com verba partidária, valorizarem com apoio real, não com esse você vai ser candidata porque a gente precisa preencher a cota. Nós temos que acabar com essa história de que a mulher é uma cota. A mulher não pode ser cota. A mulher tem que ser necessária, porque a mulher tem muito a contribuir. É verdade. É assim, uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é que nós mulheres temos a habilidade de atender o celular fazendo a unha, com a comida no fogo e às vezes até com uma criança no colo, né? Então, se a mulher ela tem esse dom da organização, da administração, você imagina a mulher assumindo um papel. Um dia desse na Assembleia Legislativa, uma das deputadas que estavam lá falaram que enquanto ela estava ali na tribuna, ela estava também dando conta do que acontecia na casa dela, porque ela que administrava a casa. Então ela saía de casa, mas deixava tudo em ordem para quando ela voltar, tá tudo certo. Enquanto que o homem, ele toma o café dele, bota a roupa, vai embora e pronto. Embora. Entendeu? O máximo que ele vai fazer é pagar a conta que a mulher vai dizer para ele quanto é que deu das despesas da casa. Então, assim, é incrível a facilidade que a gente tem do equilíbrio. Inclusive, quando eu lancei o TPM, eu lembro que o primeiro VT foi justamente falando sobre isso, porque a mulher, ela tem tantas habilidades que eu falei, a gente tem que ter um programa só para falar disso. Claro que não foi esse o foco. O foco do TPM está no abuso psicológico, principalmente da mulher, na violência de gênero. Foi para isso, porque às vezes a gente sofre determinadas violências que a gente nem sabe que é psicológica, né, patrimonial, então a gente nem sabe que a gente está passando por aquilo. Então é um programa que veio para trazer essa consciência, mas é inevitável a gente falar aqui, ressaltar que a mulher tem uma habilidade incrível frente ao homem. E assim, um outro detalhe, que você falou muito de neurociência. Hoje em dia, quem te acompanha nas redes sociais sabe o quanto você enfatiza isso. Já te vi palestrando nos Estados Unidos, eu vejo que você vende cursos, participa de palestras, e aí é que vem a reinvenção da Mirth Salles, que eu queria que você falasse também dessa fase pra gente, porque além de tudo isso, ela ainda é mãe. Mãe solo ainda, né? Não, você que cuida dele. Hoje ele mora comigo, né? Eu sou separada do pai dele. Nós nos separamos, Gabriel ainda tinha 3 anos de idade, né, muito novinho, mas graças a Deus, eu sempre digo, agradeço a Deus porque teve o melhor pai que o meu filho podia ter. Então não é solo, só mora contigo. Não, ele mora comigo, mas assim, eu tenho uma relação incrível com o pai dele, inclusive uma relação diária até com o pai dele, graças a Deus. Então, nós temos o entendimento de que nós temos um filho e nós temos uma grande amizade. Eu digo que eu sou a melhor ex para ele, ele é o meu melhor ex. Mas assim, mesmo assim é diferente, porque ele mora comigo. Então hoje Gabriel tem 14 anos, mas quando eu estava na Câmara, eu estava grávida com 9 meses. Com 9 meses, liderando uma audiência pública, 9 meses e uma semana antes do meu parto, eu estava com a barriga gigante, liderando uma audiência pública dos mototaxistas que invadiram a Câmara. Aí teve uma hora que eu bati na mesa, eu falei para eles, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu preciso ir ali parir. Então vocês me deem licença, vamos acabar com essa discussão? Vocês me dão licença para eu ali ter meu filho? Aí, mês que vem eu volto, a gente conversa mais. Então eles ficaram assim chocados. Porque teve uma hora que eu tive que bater na mesa, porque era muita confusão. Eu acho que eles ficaram com dó de mim, porque eu quase não conseguia andar. E aí parou aquela discussão toda. Mas assim, quando eu saí da Câmara, na realidade eu saí depois do meu segundo mandato, e eu voltei novamente depois, algum tempo depois, para um terceiro mandato. Mas era a mesma coisa, Érica. O meu filho, para você ter uma ideia, olha só, maluco isso. Você me fez lembrar agora que quando eu tive o Gabriel, eu só passei 20 dias de licença. E não foi nem de licença, foi no recesso parlamentar. Eu tive o Gabriel, por sorte, no recesso parlamentar.
E quando a Câmara voltou, eu voltei também. A minha vida era cronometrada. O que eu fazia? Eu dava de mamar para ele, porque olha, eu amamentei. O meu filho nunca soube o que é uma mamadeira. Então, eu dava de mamar para ele 6 da manhã, aí eu me maquiava, me arrumava, dava de mamar para ele 9 da manhã, 15 para as 9, corria para a Câmara, chegava na Câmara às 9h15, ficava até 11h45, saía 11h45, corria em casa, amamentava, voltava para fazer o programa de televisão, aí voltava, amamentava, eu ficava indo e voltando. Eu não abri mão de amamentar o meu filho durante 6 meses. Agora, claro, no meu caso eu tinha uma estrutura, era um carro para ir e voltar, eu tinha o motorista para ir e voltar. Mas assim, para mim, eu tinha uma casa realmente para comandar, tinha o marido, tinha casa, tinha filho. E a mulher tem até uma piada, Érica, que fala o seguinte, que o homem ele mata um leão todos os dias, né? A mulher ela não mata um leão todos os dias. Ela mata, ela tira o couro, ela corta a carne, ela cozinha e ainda serve a mesa para o jantar. É sobre isso. Entendeu? Então é sobre isso. O homem ele mata o leão e pronto, resolveu o problema. A mulher ela faz algo mais. Ela toma banho, se arruma e espera o marido para o jantar. Então nós somos multifunções, né? Somos multifuncionais. E aí eu me pergunto, por que cargas d'água é que muitos homens, e quando eu falo dos homens, eu falo da administração pública, da política, não percebem o quanto a mulher é valorosa e o quanto a mulher tem a contribuir para a sociedade, para a política, entende? Então, acaba que eles nos veem mais como donas de casa. E eu acabei de falar para você que as mulheres são excelentes cabos eleitorais. Por que as mulheres são excelentes cabos eleitorais? E são muito cooptadas para ser cabos eleitorais. Porque elas têm essa vivência de fazer tudo ao mesmo tempo e acaba que elas resolvem muito problemas na campanha eleitoral. Então, elas são excelentes cabos eleitorais e esse é o grande problema. Elas são excelentes cabos eleitorais para os homens. Então, elas precisam se tornar excelentes cabos eleitorais para elas mesmas ou para outras mulheres. Agora, isso aí passa por acreditar. E acreditar é um problema que é uma correção, que hoje é uma coisa que eu compreendi muito, eu treinei, eu me capacitei muito para fazer o que eu faço hoje. Então, é uma correção que nós precisamos fazer lá no nosso histórico ainda, que começa na nossa infância, alguns problemas e traumas e tudo mais. Então, por isso, depois de assumir pela segunda vez a Sejusc, né? Porque depois que eu saí da Câmara, eu assumi a Sejusc a primeira vez, depois a segunda vez. E aí eu pensei, agora eu acho que está na hora de eu dar uma pausa na política. Gente, eu tenho um talento, 32 anos de profissão como comunicadora. E ao longo desses anos eu ensinei muitas pessoas a profissão, pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que trabalhavam na mesma emissora que eu trabalhava. Eu formei repórteres para o meu programa que eu tinha na Rede TV. Eu peguei uma dona de casa e transformei em repórter. Eu peguei uma missa e transformei em repórter, né? Peguei uma modelo e transformei em repórter. Peraí, como assim? Se eu tenho a capacidade de formar pessoas. Então, o que eu fiz? É claro que eu fui me capacitar mais ainda, eu fiz várias mentorias, fiz várias capacitações fora, então eu passei a capacitar pessoas com o que eu sei fazer de melhor, que é a comunicação. Ensinar as pessoas a ter uma oratória que seja determinante para conquistar um público, conquistar uma audiência, para que ela possa conquistar, por exemplo, uma bancada, convencer uma bancada, o uso correto da comunicação verbal e não verbal. E aí eu acabei me tornando palestrante. E fui palestrar em São Paulo, depois fui palestrar nos Estados Unidos. No ano passado, eu fui 4 vezes para os Estados Unidos para palestrar e para apresentar eventos. Então, eu continuo. Hoje eu faço aulas, dou aulas online, presencialmente. Então, o que as pessoas, e principalmente as mulheres, o que elas precisam entender, Érica, é que nós temos sempre um talento dentro de nós. E que se uma coisa não deu certo, ou se você acha que está estressando muito, você acha que você não tem que seguir mais por aquele caminho, busque um outro caminho que pode estar dentro de você, um talento que você tem. Olha só, eu fui professora de inglês aos 19 anos, depois que eu me formei em inglês. Eu era secretária, formei em secretariado no meu 2º grau. Mas o que eu queria? Eu queria realmente fazer televisão. Política nunca fez parte dos meus planos, eu fui levada à política por conta da televisão. Mas o meu sonho de me comunicar, que era o sonho lá atrás da menina de 18, 19 anos de idade, ele não ficou adormecido, né? O que aconteceu? Eu simplesmente fui lá e disse, está na hora de você se reativar, porque ele está dentro de mim, esse talento. Então, eu resolvi usar o meu talento, o meu conhecimento para capacitar outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas que, nesse momento, por exemplo, estão ali achando que não podem.
Todo mundo pode. É só uma questão de treino. Certo. Então, assim, o que você teria, Mirtz, para dizer para quem está nos assistindo? Porque, com certeza, isso serve como um exemplo, né, de superação, de reinvenção, né? Não sei se seria essa a palavra, mas é como aquilo que eu falei no início do podcast, de não deixar a peteca cair. Então, uma mulher que pegou um ônibus para entregar um currículo sem ter uma faculdade, olha, você teve coragem, porque Muita. eu dentro E cara da de pau. faculdade, E cara de eu pau. dentro da faculdade, né, que eu sou formada em jornalismo também, eu ainda fui para a Rede Amazônica fazer um curso, e da Rede Amazônica eu fui indicada para um estágio, e chegou no estágio, eu não tinha coragem para ir de ir para frente das câmeras, que inclusive eu fazia estágio na TV A Crítica na época do Alô Amazonas, e como eu estudava com o Wilson Lima, que agora é o nosso governador, ele falava assim, mulher, tu tem que ir pra frente da câmera, pela aparência, né, assim, tinha uma boa aparência e tudo, e eu temia aquilo, então assim, eu falava não, eu achava que a minha voz não era legal, que eu não ia ter postura, que eu, sabe, então eu demorei muito para começar a expor de fato minha imagem como jornalista, mas eu vim fazer isso já na web, antes eu passei por redações, né, enfim, alguns estágios, saí um pouco da área do jornalismo até eu voltar através, que eu sempre conto essa história, da repórter. Por que a repórter? Porque a Érica não tinha coragem de aparecer. Então eu criei uma logomarca mesmo, uma silhueta, né, que foi lá atrás, aquela silhueta de uma mulher segurando o microfone, porque eu não queria aparecer, e eu botei assim, a repórter, porque eu escrevi a matéria para vários sites, mas eu não queria aparecer. Então, assim, essa coragem eu não tive de botar a cara, a tapa logo de primeira, né? No entanto que quando algumas pessoas falam, tu não tem vontade de ser política, Deus me livre. Aí é um passo maior ainda. Deus me livre, porque a gente vira teto, né? Sim. Tá com a pedra na gente, a gente deixa de ser a pedra, né? Porque como comunicador, a gente atira, a gente mostra, mas a gente passa a ser esse telhado. Então eu não quero isso pra mim. Mas assim, claro que eu não vou tirar aqui o mérito da minha coragem de empreender, sempre tive vontade de ser dona do meu negócio e tudo, sempre busquei conhecimento, mas essa coragem, vou lá, vou entrar nesse ônibus, vou atrás, não tive essa coragem mesmo. Então eu queria que você trouxesse pra gente, para as mulheres que estão assistindo, porque com certeza vão ter muitas mulheres que nesse momento estão passando por uma depressão, uma separação, desemprego. Eu passei por desemprego várias vezes antes de empreender, né? Então, o que você teria a dizer para elas como lição de vida? Passou por uma separação, tá lá com seu filho, tem um relacionamento, tudo isso para quem está nos assistindo é um exemplo de vida, né? Hoje uma mulher que está aí palestrando fora do Brasil, que não desiste em nenhum momento, a gente tem projetos juntas, eu conheci a Mirtz, eu aprendo muito com a Mirtz, ela é chata, ela pega no meu pé, ela reprova às vezes tudo que eu faço, mas no final fica melhor do que eu tinha sugerido, né? Então muitas vezes falam, Mirtz, vamos fazer isso aqui. Não, é assim. E aí eu tenho que me curvar pela experiência, né, que você já tem, pelo nome que você já tem, e com certeza você tem muito a ensinar para quem está nos assistindo e para quem te acompanha e paga ali pelos seus cursos, né, confia no seu trabalho. Então eu quero saber essa mensagem, sei que a gente já está chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, o que você tem a trazer pra gente? Olha, Érica, tudo que você falou aí a respeito de não ter coragem de chegar lá e de peitar, é que a maioria das pessoas, falando em falar em público, elas não têm medo de falar em público, sabe? Não é verdade que as pessoas têm medo de falar em público, elas têm medo do julgamento. Mas o que vão pensar de mim? Sabia que eu ouvi isso? Ela quer ser artista. Eu vi isso na minha própria família. Era Mirtinha em casa, minha família. Mirtinha, ela quer ser artista, quer aparecer na televisão. Deixa ela ser artista. É problema dela se ela quiser ser artista. Hoje em dia, todo mundo me aplaude. Depois que eu entrei na televisão, todo mundo ficou surpreso. A minha família, todo mundo que me julgava, né, passou a me aplaudir. Por quê? Porque eu tive coragem. Então, não deixe de maneira nenhuma que a opinião do outro, a opinião dos outros a respeito das suas vontades se sobrepõe às suas vontades. Tenha coragem, vá lá e faça. Eu sempre digo o seguinte, o não é que nós já temos. O não nós já temos. Eu vou atrás de um emprego. O emprego eu já não tenho. Se eu estou indo atrás de emprego. Então, não, já tenho. Eu vou em busca do sim. Eu vou atrás de patrocínio. Patrocínio eu já não tenho. Eu vou em busca do sim. Então, não é verdade. Eu só recebo não. Não, você já chegou com não. Inverta as coisas. O problema é que as pessoas problematizam os problemas. Pare de problematizar os problemas.
Se você parar de fazer isso e você enxergar um problema como uma solução, como uma oportunidade, olha, não deu certo dessa forma, eu acho que nem ia ficar bem desse jeito. Eu acho que eu vou por esse outro caminho. Quando você for ver, esse outro caminho era bem melhor. E nem sempre aquilo que dá errado num primeiro momento é porque era para ser seu. Não era. Às vezes o que é para ser seu, ele está em outro lugar. E bem diferente. A minha tia, no alto da sua sabedoria de quase 90 anos, ela diz o seguinte: nunca, mas nunca lamente quando você começar a perder uma coisa, sabe? Porque às vezes, sabe aquela história de que Deus fecha uma porta e abre uma janela? Sim. Tem coisas que às vezes estão na vida da gente segurando. Às vezes é um mau casamento que a mulher acha, ela fica lá sustentando aquele casamento ruim. Não que ela não deva sustentar, não deva recomeçar, não deva tentar salvar o seu casamento. Mas tem mulheres que durante 30 anos sustentam casamentos ruins. Eu vi hoje mesmo o depoimento de uma mulher que ela era humilhada e chegou a apanhar do marido dentro de casa. E ela dizia que ela ficava acreditando naquele relacionamento e apanhava muito. Até que agora ela resolveu sair da bolha, já está se arrumando, ela saiu em busca dos seus direitos, ela conseguiu uma advogada, ela denunciou e agora já está na parte da partilha de bens, ela teve coragem. Mas e quantas mulheres estão dentro de uma bolha? Entenda o seguinte: o seu futuro, ele depende de você, depende das suas decisões. E não pense, não é verdade que você não vai ter oportunidade. Não é verdade que ninguém vai acreditar em você. Não é verdade que não vai dar certo. Se alguém que está do seu lado, seja da sua família, seja de um relacionamento que você tem, se essa pessoa diz para você que não vai dar certo algo na sua vida, corra longe dessa pessoa. Ela não serve para estar do seu lado. Para estar do seu lado tem que ser pessoas que acreditem no seu sonho, pessoas que potencializem o seu sonho, pessoas que sirvam para caminhar do seu lado. Porque quando nós crescemos, nós ajudamos várias pessoas ao nosso redor a crescer, inclusive outras mulheres que estão precisando desse apoio. E quantas mulheres eu não tive que encorajar já e conseguir fazer essas mulheres acreditar. É engraçado, às vezes é uma aluna que chega, Érica, para uma consultoria ou uma aula, fazer um curso, fazer uma mentoria comigo da área de comunicação. E parece que vira terapia. Porque a mulher tem vergonha de falar, ela é muito contida, e aí depois ela já está se soltando, já está falando, está se enxergando, cuida da comunicação, da não verbal, do visual. A mulher tem que se arrumar sim, se empoderar e se sentir. Pelo amor de Deus, se a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, como é que ela não é capaz? Isso não é verdade. Então não acredite se alguém disser que você não é capaz. Conte nos seus dedos quantas coisas você faz por dia. Aí você vai me dizer se você é ou não é capaz. E às vezes, dependendo da fase que a pessoa tá, tem gente que eu já ouvi falar, mas eu não sirvo pra nada, eu não faço nada bem feito. Às vezes é uma fase ruim. Quando você passa por essa fase, você vai ver o quão incrível você é. Então, a gente está aqui como mulher, como comunicadora, e dentro deste programa, porque a gente tem outros projetos, né? Mas assim, justamente para falar para a mulher, para você, mulher, que você é capaz. Assim como eu fui, assim como a Mirtz foi, você que está nos assistindo também é. Então, a gente vai encontrar desafios na política, na comunicação. Isso que você falou sobre o medo da crítica foi exatamente o meu maior desafio. Porque para eu desbloquear o meu Instagram foi uma vida. Eu morria de medo. É o medo do julgamento. É o medo. O que vão pensar? E será que eu sirvo para isso? Será que eu sirvo para isso? Será que isso é para mim? Porque tem gente que fala para você, isso não é para ti, deixa isso de lado. A gente ouve isso até da família, Eric, muito, principalmente da família. Isso não é para ti. Você tá maluca? Como eu ouvi? Quer ser artista? Então, assim, é você não se curvar, é ter um filtro nos ouvidos. Tudo que for de negativo, você filtra e joga fora. Sabe? A mulher precisa entender que o que for de positivo, o que for para elevar a autoestima dela e principalmente para impulsioná-la a seguir adiante, ela precisa ouvir. Comentários negativos não servem. Não servem. A gente só aproveita o que é de bom proveito para nós. É isso mesmo, Mirtz. Então, assim, quero agradecer aqui a sua participação, né? Que a gente consiga passar para essas mulheres um pouco desses desafios que são totalmente superáveis. Sim. E que possamos cada vez ver mais mulheres no protagonismo, mais mulheres na comunicação, mais mulheres falando de política e entrando para a política. É verdade. Obrigada, Mirtz. Nada, eu que agradeço e assim, é fantástico. Sempre que eu posso, eu faço isso, eu exercito esse incentivo às mulheres, sabe? Sempre na minha carreira
pública, como política, como secretária de Estado, como vereadora, como comunicadora, porque nós que temos, Érica, esse dom de poder falar com as pessoas sem medo, e principalmente falar com mulheres, nós temos a obrigação de ajudar a ir lá e resgatar as mulheres. E foi incrível poder falar mais uma vez sobre mulheres, né? Não é sobre mim, é sobre mulheres, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, têm histórias parecidas com a minha, só que algumas não tiveram um fim igual ao meu. Mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo, porque o dono do KFC, por exemplo, era homem, mas o dono do KFC, ele fundou o KFC com 62 anos de idade. E hoje o KFC é uma potência mundial. Então sempre dá tempo. É verdade. Então é com essa mensagem aqui de empoderamento que a gente deseja encorajar você que está nos assistindo e convidar para o próximo episódio do TPM toda quarta-feira. Até mais.